Olá, o NT Sul de hoje começa com um pensamento popular. Ah, como eu queria a agilidade dos jovens e a sabedoria dos cabelos brancos. Frase que expressa o desejo pelo melhor de dois mundos, o melhor da juventude e o melhor da velhice. Pois o Brasil vem se tornando cada vez mais o país dos cabelos grisalhos. Em 2060, a estimativa é que 1 em cada 3 brasileiros vão ter mais de 60 anos. Estamos preparados? Estamos cuidando bem dos nossos idosos hoje? Eles têm os seus direitos garantidos? As diferentes variáveis do envelhecimento. O NT Sul especial Longevidade está no ar. E hoje a gente traz histórias de idosos, dicas médicas para longevidade e queremos saber como viver bem os anos da experiência. E por isso eu recebo aqui no estúdio Josiane Pereira Strack, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, em saúde do idoso e em arte-terapia. Josiane, boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite, fico feliz em participar do programa e espero acrescentar alguma coisa a todos vocês. Certamente acrescentará. Muito obrigado a Josiane pela presença. E nós recebemos também aqui Luiz Fernando Chulipa Miller, engenheiro civil, desportista, professor em cursos de gestão pública, consultor tributário de prefeituras e presidiu por 16 anos o Asilo Nossa Senhora Medianeira, aqui em Cachoeira do Sul. Chulipa, boa tarde, bem-vindo também aqui ao Telejornal. Boa tarde, obrigado. Eu não sei se vou contribuir tanto quanto a Josiane, porque eu só sou um ex-presidente de asilo, mas sou um amante dos velhos, ou seja, sempre cuidei dos velhos, não foi por acaso, né? Cuidei dos meus velhos, depois de outros velhos, e esse é um assunto que interessa a mim sempre. A todos nós. Então sejam bem-vindos. Você que está nos acompanhando em casa também seja muito bem-vindo. Bom, a gente vai conhecer agora um exemplo de longevidade, um exemplo de disposição, de lucidez, de muita simpatia. A dona Binoca completou 100 anos de idade no dia 2 de setembro e ela vive intensamente cada momento, celebra a vida e se mantém muito ativa. Nós vamos conferir agora aqui na nossa telinha. Mas muito perto sai muita ruga. Não, as rugas é o mapa da minha vida. Isso é história? É o mapa da minha vida, ó. Olha que coisa linda. Eu recebi mais vento, recebi mais sol que os outros. Se tu mostrar o teu corpo tampado como passa todo ano, só tem ruga no rosto, já notou? Ninguém percebeu. A gente só tem ruga no rosto onde bate mais sol e mais vento. A gente ri e se encanta com essa vaidade despretensiosa. Afinal de contas, quem tem 100 anos de vida pode e tem esse direito. Binoca da Costa Valmarati é o nome desta senhora. A única remanescente de uma família de 8 irmãos. Há cerca de 70 anos, ela veio de Caçapava para Cachoeira do Sul com a mãe, que precisava de tratamento médico. Aqui construiu sua história, aqui se construiu. E em um poema, ela se define. Quem sou eu? Uma filha de Deus infinito, nascida em tarde serena. Em Caçapava lancei o primeiro grito, sou mais clara que morena. Foi aqui no meu Rio Grande, onde os campos são mais bonitos. Não sou pequena nem grande, gosto do embalo da rede, carrego no peito a crença, nos lábios um leve sorriso, desfaço toda descrença e o bom Deus fica comigo. Coisa linda! Ela mora sozinha, cozinha, cuida da casa, gosta de livro, escreve poesias, lançou 8 obras, participa de coletâneas, faz aula de canto, toca violino, violão e teclado. A massoterapia ela escolheu como profissão de vida. Eu nunca estou desocupada, viu? Essa
Essa é que eu quero dizer. A gente ocupando a vida, a gente não vê passar o tempo. Eu nunca pedi longa vida. É presente de Deus. Porque muita gente tem tanto medo. E eu quero combater a exclusão dos idosos. O meu ideal de vida maior é combater a exclusão dos idosos. Tem que ter compromisso dos familiares. Eu cuidei da minha mãe, ela morreu com 95 anos. E ela perdeu a visão. E aí eu sempre acompanhei. Entre os 8 irmãos, ela foi a única que optou por não casar. Ouviu muitas críticas, mas sempre foi muito bem resolvida e à frente do seu tempo. Eu nunca me arrependi de viver a vida que eu vivi. Isso eu repito. Porque a maioria, tu vai ficar solteirona. Eu digo, não, eu vou ficar solteira legal, porque não vai ter ona no meus... Solteirona. Não, solteirona não, vou ficar solteira legal, porque acho que a gente tendo o que fazer, todo o estado de vida é bom, tu não acha? A senhora é feliz com a senhora mesmo? Tendo compromisso com a vida, tudo que fizer é bem feito. O encantamento que é conhecer Dona Binoca se alia facilmente a muito aprendizado sobre a vida. Enquanto conversamos, com facilidade, ela manifesta suas ideias, motivações e fé. Eu combato totalmente o negativo. Nunca diga mais ou menos. Não, cada vez melhor. Dia e noite eu estou melhorando e a saúde total eu estou recuperando. Em cada dia pensar o que eu posso fazer do bem no dia de hoje. A gente vai vencendo, sempre achando que nada acontece por acaso. Nós nascemos, crescemos e nos movemos com a presença de Deus. Ninguém se move sem Deus. Essa centenária versátil, cheia de talentos e disposição, ostenta múltiplas memórias e inquieta como só ela se desdobra para nos mostrar o máximo do que viveu e ainda se motiva a realizar. Ela integra a Academia de Letras de Porto Alegre, a de Cachoeira do Sul também, e anuncia que participará de uma coletânea a ser lançada na próxima Feira do Livro. Da arte e da música, os dedos já enrijecidos ainda extraem notas do desafinado violino há tempos guardado. Vai para o teclado e, mesmo sem partitura, dedilha e canta uma música natalina. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar ao pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus. Que história! Essa é a Dona Binoca, né? 100 anos! Nosso abraço, nosso carinho, nossa admiração. Dia desse eu estava aqui na redação do NT Sul e a Dona Binoca chegou aqui na TV. Eu falei, eu quero falar com o César, eu quero escrever um livro. Cheia de sonhos, né? Cheia de muitas vontades. Isso é muito interessante. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Chulipa Miller, também a Jussiane Strack. Eu vou começar perguntando para vocês sobre o seguinte, porque existem diferentes formas de envelhecer, né? Tem pessoas que chegam à terceira idade bem, com muita saúde, com muita lucidez. Algumas pessoas, quem sabe, com posses, conseguiram acumular recursos ao longo da vida. E isso varia de pessoa para pessoa. Talvez outra pessoa que não tenha tanta saúde, nem tanta disposição, nem tantos recursos. Mas e aí? Eu sei que não existe receita de bolo, né? Mas que elementos podem tornar a terceira idade uma experiência rica, uma experiência feliz
que a gente pode destacar sobre isso para a nossa audiência? Eu achei muito interessante que ela colocou sobre a exclusão, de não se excluir. É uma das primeiras coisas que eu acredito. A gente vê que hoje em dia a valorização da beleza, o culto à beleza, né, e ao novo, que é importante estar sempre adentro do que está sendo de inovação, faz com que muitas vezes as pessoas, as próprias pessoas que estão envelhecendo, se excluam. E é importante não se excluir assim como ela está colocando ali, do aprendizado que ela tem e que sempre se coloca na oportunidade de aprender, intelectualmente, que ela coloca ali, e que a gente vê que muitas vezes o velho diz que não tem mais capacidade para aprender, eu não consigo aprender, né? Eu mesmo executei um projeto que era Vovô Ligado, para ensinar o idoso a lidar com o aplicativo na época da pandemia. Para quê? Para que ele se comunicasse, já que ele tinha dificuldade de chegar perto dos seus familiares. E eu acredito muito que essa facilidade de tentar, de fazer com que ele descubra o potencial que ele tem, ajude ele também a se sociabilizar, né? Aí ele ficar mais interagindo com os próprios familiares, seja de aprender, como também de mandar uma foto, mandar alguma coisa que ele está fazendo, ou até alguma coisa, uma receita de bolo. Então, eu acho que se excluir, se sociabilizar. Ela mostrou ali que ela era uma pessoa que ela preferiu, muitas vezes ela tem a família dela, ainda tem a família dela, mas ela preferiu não casar, não ter a união, né? Nós vemos algumas pessoas que às vezes casam e ficam viúvas e ficam com a dificuldade de lidar com esse sentimento de estar só, né? A importância de fazer novas amizades, de entrar em grupos de convivência, de procurar aprender sempre, que a gente sempre tem essa possibilidade de, ali tinha música, né? Fazer atividade física, que eu vou deixar para o colega falar, que é fundamental, porque o cérebro, com a atividade física, ele vai estar trabalhando a memória, a alimentação, a bebida, a água, que a gente, quando está mais idoso, a gente vai perdendo a vontade, às vezes, de comer, de tomar água, né? Mas a gente precisa, o corpo necessita desse tratamento, dessa hidratação. Quem tem uma folhagem em casa, sabe, precisa de um solzinho, precisa de uma água. Às vezes ela não se adapta num lugar, tem que trocar ela de lugar. Nós também somos assim, a gente precisa do ar. Então, respirar a gente está vivendo, mas a gente precisa desse tratamento, se dar palavras positivas, como ela coloca. Eu achei o máximo ela dizer o seguinte: eu vou participar da Feira do Livro. Essa expectativa, eu tenho uma mãe que está com 76 anos e ela chega no final do ano, que tem aquelas promoções de verão, e ela compra a roupa que ela vai usar no verão, no Réveillon que vem. E eu acho o máximo, porque o que ela está dizendo? Ela vai estar conosco, sempre. Então, sempre ela está pensando em estar festejando conosco. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Criar, para mim, as dicas são essas. Não se excluir, se sociabilizar, cuidar bem de si, gostar do que ela mostrou já no início, né? De ver que toda a marca de expressão que ela tem, sejam as rugas, tem a história dela ali. E que a gente tem que aceitar. Nós temos as fases, né? É o nascimento, né? Aí a infância, aí tem a adolescência, tem a fase madura, adulto maduro, tem a velhice. Nós aceitarmos que nós temos sabores e dissabores com cada fase. E que cada fase a gente tem que ver que vai ter os ganhos e as perdas. Eu vou ficar mais lenta de alguma forma, seja na mobilidade física ou talvez no raciocínio, mas eu tenho ganho de experiência, né? E nós aprendermos a respeitar o que o idoso nos traz. Eu até vi uma contestação esses dias sobre ser idoso e ser velho. Será que dizer ser idoso já não é um preconceito nosso? E perguntar para o idoso ou para o velho, o que é envelhecer? Será que já não coloca algum preconceitos, na verdade, quando se explica do que é envelhecer? A gente tem que se questionar sobre isso. Com certeza. Inclusive, o Chulipa, dia desse, na coluna que ele tem no Jornal do Povo, ele falou sobre provérbios, né? Sobre a questão do envelhecimento e tratou um pouquinho disso. Mas e aí, Chulipa? Fala pra gente um pouquinho, na tua visão, na tua experiência, o que torna o envelhecimento, a terceira idade, um momento rico da vida? Olha, muito antes do asilo, né? O asilo acontece na minha vida quando eu tinha 50 anos. Mas antes disso, eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai morreu com 67 anos, eu tinha 28.
Aliás, naquele momento eu conhecia, até então eu era imortal. A juventude te dá a imortalidade, né? Mas naquele momento eu passei a ser mortal. E para, sei lá, para curtir a saudade do meu pai, eu reunia os amigos do meu pai na véspera do Dia dos Pais. Foi um negócio que chamava Amigos Velhos, um negócio uma história muito interessante. E uma das receitas, ou de todos, mas a receita que mais me tocou era de trabalho. Uma forma de se manter jovem é se manter ocupado. É arrumar trabalho, não precisa ser o seu trabalho. Quando a pessoa diz, vou me aposentar e vou pescar, eu fico nervoso. Eu vou me aposentar e vou plantar, vou lavar louça, vou não sei o quê, tudo serve. Agora, só pescar não vai. Ninguém pesca de segunda a domingo. Então, todos eles falavam em trabalho. O seu Aquiles Figueiredo, que é uma figura conhecida de Cachoeira, que durou 105 anos, o seu Aquiles Figueiredo dizia, eu perguntando a ele, né, questionando sobre a forma da longevidade, ele dizia que, eu não sei, o meu avô ensinou que a gente tinha que tomar um copo d'água de manhã para lavar as tripas e trabalhar todos os dias. Ele dizia isso. Eu, por via das dúvidas, eu sigo o seu Aquiles Figueiredo. Eu tomo um copo d'água de manhã cedo para lavar as tripas e trabalho todos os dias, entendeu? E é isso. Eu acho que essa é uma coisa que me parece que é uma bela dica. É um belo ensinamento do seu Aquiles Figueiredo e dos meus amigos velhos. Pelo bem, pelo não, pelo sim, pelo não, melhor seguir aí a dica, né? A experiência dos mais antigos. Bom, nós, ao longo desse nosso programa, aqui desse nosso bate-papo, nós vamos ter aqui algumas dicas de um médico especialista, falando especialmente de algo que muitos de nós temos receio, certamente, e muitos enfrentam, que é a questão da demência. Então vamos ver agora aqui na nossa tela a dica do especialista. À medida que nós vamos envelhecendo, aumenta a probabilidade de que você tenha perda da memória, perda da cognição, não só da memória. Se nós considerarmos até dos 65 aos 75 anos de idade, cerca de 3 ou 4% das pessoas têm queixa de perda de memória e de início dos quadros de demência. Dos 75 aos 85, isso salta para 10, 11%. E acima de 85 anos de idade, salta para 30%. Ou seja, à medida que nós vamos envelhecendo, à medida que nós vamos tendo mais arteriosclerose, piora o seu quadro não só de memória, mas da cognição. Porque é um conjunto de coisas, não é só a memória que nós perdemos. A atenção, capacidade de aprendizado, atenção, são muitas coisas que a gente perde à medida que envelhece. E existem as memórias de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Memórias que duram muito pouquinho, como o número de telefone que você acabou de discar, ou coisas mais importantes que você sabe que você tem que ficar com aquilo, e umas que duram muito tempo, duram a vida toda. Sempre elas estão relacionadas com emoções. Quanto mais forte é a emoção, maior é a chance dessa memória durar muito tempo, né? Então, um caso, por exemplo, uma coisa, um fato qualquer, que causou um impacto muito grande emocional, ele pode durar para você a vida toda. E as memórias de curto prazo, elas têm menos importância, que você valorizou menos, como, por exemplo, o que você tomou no café da manhã. Isso, no fundo, você sabe que não importa. Então, você acaba perdendo essas memórias de curto prazo com mais facilidade. Quando nós vamos envelhecendo, nós temos dificuldade de formar novas memórias, porque o hipocampo, que é uma estrutura do cérebro que é responsável pela formação de memória, ele começa a envelhecer e essa capacidade vai diminuindo. Por isso que você tem dificuldade de formar novas memórias. Aí tem dificuldade de fazer novos aprendizados, fica difícil, fica mais lento o raciocínio, tudo muito relacionado à memória de curto prazo ou novas memórias que a gente não consegue formar totalmente. É isso. Então, ao longo do programa, a gente vai ter mais dicas, mais falas aqui do Dr. Álvaro sobre este tema, inclusive alguns pontos assim que são de alerta, que claro que a gente deve prestar mais atenção em relação aos idosos que convivem com a gente ou
a gente mesmo, né? Quem está já com um pouquinho mais de idade, precisa realmente ficar aí atento. Bom, na última fala aqui do Chulipa, Josiane, ele falou um pouquinho sobre a questão de aposentadoria. Quando a pessoa diz, vou me aposentar e vou pescar, ele já fica meio preocupado, né? E esse é realmente um ponto que eu queria aprofundar aqui um pouquinho mais com vocês. Porque as pessoas pensam assim, vou me aposentar, e agora sim, vou cuidar da minha casa, vou cuidar dos netos. E aí percebe, 1 mês depois, 2 meses depois, que tudo aquilo que ela queria fazer, ela já fez. E agora, né? Aí tem, sei lá, mais 30 anos, 40 anos, 50 anos pela frente. E por vezes a pessoa se depara com uma certa falta de propósito. Então, como que a gente pode estruturar um pouco melhor, quem sabe, ao longo da vida, essa questão de pensar um pouco mais na aposentadoria e o que fazer com esses bons anos? As pesquisas dizem que 16 a 17% de pessoas do Brasil já têm acima de 50 anos, onde eu me incluo nessa, né? Então, a gente sabe que no Brasil também chega mais ou menos aos 52 anos, às vezes tem a dificuldade de se ficar no mercado de trabalho. Então, tem lugares que a partir dos 52, que eu também já estou incluída nessa, que já se sai um pouco do mercado de trabalho, já nos retiram, né? Então, essa dificuldade de se manter e que as pessoas façam, como tu disseste, um programa do que vão fazer. Então, isso é bem preocupante, que também o mercado de trabalho, a aceitação de continuar a gente mais maduro no mercado de trabalho. Tem profissões que conseguem valorizar, mas tem outras que dificultam essa valorização, como se a pessoa tivesse mais idade, ela estivesse com esse estigma de estar mais lenta, de estar mais frágil, estar mais muitas coisas negativas, na verdade, sem ver as coisas positivas que a pessoa tem, que a experiência dá. Mas como a gente poderia fazer? Quando a gente fazer um programa do que vai fazer, gostei do que tu disseste, que às vezes em 1 mês a pessoa saiu com aquela sede de fazer tudo e em 1 mês fez todos os cursos, que eu já ouvi, pessoa fazendo todos os cursos em 1 mês, pintando tudo que podia, plantando tudo que podia, cuidando do neto, com toda aquela sede que guardou de muito tempo e daqui a pouco acabou. Na verdade, a gente tem que se programar para fazer, como ele colocou bastante, de essa convivência social, que eu achei muito interessante, que ele disse que tinha o grupo, o quanto que é importante a gente cuidar da nossa vida, já desde a infância, pensar. É muito difícil na infância e na adolescência pensar na maturidade, mas os pais terem os hábitos saudáveis, porque os filhos, a gente tem responsabilidade eterna. Pai, tu é sempre, né? Então, assim, ó, por mais que um casamento se desfez, o pai é para sempre. E a gente tem que passar esses hábitos de saúde pensando que o nosso filho vai envelhecer, né? Então, pensar em colocar para ele não só as questões de hábitos de esporte, mas também, que nem tu colocaste, da água, da alimentação, dos pensamentos, né? Que nem eu estava falando, quanto tu está pensando na tua vida e não julgando a do outro, vendo o que o outro está fazendo, e essa coisa do outro às vezes preocupa demais, que não cuida de si. Então é muito importante rever essas posturas. Ô Chulipa, vamos aproveitar e falar um pouquinho também como as pessoas podem chegar nessa etapa da vida, quem sabe na aposentadoria, e também pensando nisso, né? No exercício físico, na atividade, no cuidado do corpo. Você é um desportista, certamente pode nos contar um pouquinho até mesmo da tua experiência, porque quer dizer, a aposentadoria não significa que a pessoa, agora eu me aposentei, não preciso mais fazer exercício, já passou da minha idade, nada disso, fomos feitos para o movimento, né? Tem a herança do meu pai, da artrose e tudo mais, né? E diferente dele, que não teve uma vida esportiva, eu tive uma vida esportiva, então, mesmo com artrose, mesmo com problemas, eu estou até hoje, né, jogando e tal, disputando. Para quem não te conhece, o teu esporte é o basquete, é isso, né? Fui jogador de basquete toda a vida, né? Esse Chulipa, inclusive, vem do basquete. Aliás, se não botar Chulipa no meu jazigo, não vou ganhar nem flor, ninguém me conhece. Luiz Fernando, só tu e a minha mãe me chamavam de Luiz Fernando. Mas o que eu quero te dizer é que o esporte permite ao velho retardar os efeitos da idade, ou seja, a gente fica mais lento, mas é aquela coisa da binoca, é que nem a ruga, tu vai negar a tua lentidão, é própria da idade, quer dizer, eu acho que o esporte te permite essa coisa, ou seja, alguns hábitos, a academia, que a colega falou, o Pilates que eu frequento, né? Eu acho que todos esses hábitos, essas rotinas esportivas
te permitem retardar os efeitos da idade, né? E no asilo, uma das coisas que eu tenho muito orgulho de lá é nós montamos lá uma academia a céu aberto, num convênio, e fizemos uma sala de fisioterapia, né? Quer dizer, ou seja, lá os alunos da UBRA tinham a melhor classe, dito por eles, né, que era a melhor classe, que tinha uma clientela ávida de fazer exercício e tinha um equipamento moderno lá, entendeu? Isso está lá no asilo, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a fazer, né? Então, eu acho que o idoso não pode parar, porque se ele parar de caminhar, ele não vai caminhar mais, né? Se ele parar de fazer exercício, ele não vai fazer mais exercício, né? Se ele parar de se alongar, ele vai encurtar cada vez mais. Isso é lógico, para qualquer coisa, né? E se tu parar de amar, tu também vai ficar seco, né? Vai ficar sem amor, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, é como tudo, entendeu? Eu acho que a atividade esportiva, a atividade física deveria ser uma coisa que os orientais fazem muito. Os orientais, os velhos orientais, botam né? Tem velho lá que tem uma elasticidade, coisa de louco, a gente vê nos filmes e tudo mais, né? Então, acho que é isso. Os orientais, a gente teria que aprender muito essa questão do respeito, que eles respeitam muito o idoso, e nós ocidentais temos essa dificuldade do respeito e da valoração, que nem tu disseste do exercício físico e da alimentação. Sim. Muita coisa para aprender, até dos pensamentos da oração, né? Sim. E essa ideia da aposentadoria e a gente pensar num plano, muita gente fica muito tempo longe de casa e quando na aposentadoria, como aconteceu na pandemia, se voltou para casa e não sabia lidar com a sua casa, não sabia lidar com os seus dentro de casa, não sabia lidar com a convivência dentro de casa, porque convivia mais era com o outro ou com a rua, né? Então, assim, ó, o quanto que, às vezes, tu tem uma ilusão de que vai ser o melhor, porque, na verdade, tu estás cansado de uma rotina e gostaria de parar. Mas essa rotina, tu também vai se acostumar e vai ter um preço essa adaptação. E essa adaptação tem que ter um planejamento. Então, nós temos que fazer, a nossa vida é de planejamento, né? Nós temos que estar preparados, projetar o que nós vamos fazer para termos a condição que queremos. E a condição que queremos é todo dia nós estamos fazendo a nossa condição para o que queremos ali adiante. É isso aí. Bom, nós precisamos fazer aqui uma rápida pausa para o intervalo. Nesse nosso NT Sul especial, estamos falando hoje sobre longevidade. O brasileiro está vivendo mais. As projeções nos apontam que lá em 2060, a ideia é que tenhamos pelo menos uma pessoa com mais de 60 anos para cada 3 brasileiros. E depois no intervalo a gente vai falar também de alguns temas delicados para as famílias brasileiras, como por exemplo, quando chega a hora de decidir se uma pessoa vai permanecer no ambiente do lar ou ela precisa de um cuidado mais intensivo. É a hora de ir para o asilo, são decisões difíceis, espinhosas. E aí, como reconhecer um ambiente adequado para esta pessoa, para esse idoso? Como também resguardar o desejo da pessoa? A gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Voltamos já. E nós já estamos de volta aqui no Telejornal NT Sul, hoje falando especialmente sobre longevidade. Os brasileiros estão vivendo mais. Eu tenho convidados aqui no estúdio. No primeiro bloco, a gente já trouxe aqui a história da Dona Binoca, que chegou em setembro aos seus 100 anos. Se você perdeu essa reportagem, ela já está disponível em todas as nossas redes sociais, no Facebook, também no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Bom, nós vamos começar esse bloco com mais dicas do doutor Álvaro Pereira. Ele é angiologista, está falando sobre a questão do cuidado com as nossas memórias, sobre a questão também de demências. Então nós vamos conferir agora aqui na nossa tela. Quadros de perda de memória, esqueceu a chave, esqueceu isso, esqueceu aquilo, são coisas normais e próprias do envelhecimento. Vamos dizer, o seu HD está cheio, né? Então fica um pouco difícil de se lembrar de tudo. Isso é uma coisa. Outra situação é se você continua tendo perda, se essa perda está cada vez mais acentuada e a pessoa vai perdendo outras características, vai tendo alteração no humor, vai tendo a perda da atenção, não consegue mais completar raciocínios inteiros,
não consegue entender totalmente os questionamentos que são feitos, né, do dia a dia, isso aí já ele sai do estado de alteração leve da cognição para o estágio inicial da demência. Então, aí a coisa muda, aí ele precisa de tratamento, precisa ser ajudado, porque a evolução passa a ser cada vez mais rápida e leva a uma debilidade muito importante da pessoa, que todo mundo já conhece, já viu alguém com demência, a pessoa não consegue mais tomar conta de si mesma, administrar a vida, é uma situação muito complicada. E preciso lembrar que a população vive cada vez mais, então o número de pessoas que têm 85 anos hoje em dia é muito grande, e a cada ano, cada década que passa, aumenta esse número. Então, se considerar que 30% dessas pessoas vão ter uma alteração severa da memória, então isso passa a ser um caso de saúde pública muito importante, muito significativo. Assunto importante sobre o qual nós precisamos pensar, né? Bom, eu saí para o intervalo aqui falando sobre a questão de asilos, que é um assunto que por vezes as pessoas precisam dialogar, as famílias precisam dialogar e muitas chegam à conclusão de que aquela pessoa idosa precisa realmente de uma instituição na qual ela vai ser mais bem cuidada. E é uma decisão tanto da permanência no ambiente do lar quanto de estar no asilo, é uma decisão que não é fácil para a família, né? Vou começar com o Chulipa, já que tu estiveste à frente aqui em Cachoeira do Sul por 16 anos do asilo Nossa Senhora Medianeira. Fala um pouco da tua experiência e como é que foi também lidar com isso, com essas decisões de famílias. Olha, eu sempre disse que queria mudar o nome do asilo, né? Botar lar, não sei o quê, mas eu não tenho nada contra a palavra asilo. Asilo é acolhimento, asilo não é um lugar de desprezo. Não é essa a realidade, né? O asilo é um lugar de acolhimento, ou seja, é aquilo que é a substituição da casa quando a casa está vazia. A casa está vazia, quer dizer, todas as pessoas trabalham, não fica ninguém em casa, como vai cuidar do idoso? No asilo, não. No asilo tem uma pessoa cuidando 24 horas por dia. Então, eu não tenho nenhum preconceito com asilo. A gente ouve que tem asilos e asilos, é lógico que é assim que é, né? E eu vi, por exemplo, nessas minhas andanças, até por sua brincadeira, todas as minhas viagens eu vou conhecer asilos. Então, eu vi asilos, por exemplo, os asilos da Inglaterra, da Força da Marinha da Inglaterra, né? Lá é um grande asilo onde tem um quarto para cada um, e esse é um detalhe importante. Individualidade? O idoso é individualidade. Duas mulheres idosas ficam juntas, dois homens não ficam juntos. Esse é um detalhe importante, quer dizer, e eu fui num asilo na Guatemala, por exemplo, que ficavam 100 pessoas dentro de um quarto. E eu perguntava, como ficam de 100 pessoas? Não, eles vão deitar às 10 da noite e vão levantar às 8 da manhã. Quer dizer, imagina um idoso deitar às 10 da noite. O idoso dorme cedo. Por quê? Para evitar conflito. E eu aprendi no asilo que homem tem que ficar num quarto. E não precisa ter um quarto grandioso, mas ele tem que ter o seu espaço. As mulheres também é bom isso, mas as mulheres conseguem ficar duas. Homem não ficam dois. Então, esses detalhes vai levar para uma casa, um asilo. Conheça o asilo. Existem asilos, eu conheci um asilo em Lamolina. Lamolina é uma estação de esqui que fica em Andorra, né, perto da cidade de Puig-Cerdá. E nessa cidade eu fui ver um asilo lá, um asilo maravilhoso, né? Eu fiquei encantado com o asilo, com apartamentos. E eu perguntei, isso como é que funciona? Isso é dinheiro público? Ela falou, não, isso é dinheiro privado. As pessoas doam o seu espaço e ficam usufruto vitalício. A gente copiou isso. Aquilo que aconteceu no asilo de Cachoeira é Ctrl+C, Ctrl+V. Nós temos 15 apartamentos lá que são pessoas que doaram e têm um espaço para usar ou gozar. E isso não se transmite, porque foi doado. Então, essas são soluções, né? E isso tem uma ala no asilo Nossa Senhora Medianeira, que é a ala, que é o nome da nossa fundadora, Rica Carvalho Bernardes, que tem essa condição. São apartamentos. Ali é pago, né? Aquilo ali é pago. Sim. Quer dizer, é pago, mas as pessoas que têm o seu usufruto ali não pagam o aluguel, só pagam o condomínio. Uhum. E tem direito a morar lá enquanto viver o casal, né?
o remanescente do casal, enfim, né? Mas essa é uma proposta que está lá, que ficou, que é palpável, né? Isso é possível, entendeu? Então o asilo não é uma alternativa final de desprezo. Não. O asilo pode ser uma bela etapa da vida bem vivida, né? É isso. Vou aproveitar aqui, Josiane, esse gancho para trazer mais o ambiente também do lar dessa decisão. Por exemplo, o que pesar? O que a família precisa pesar na hora dessa decisão? Porque quando a gente, o Chulipa mesmo está desmistificando isso, né? A questão de preconceito que às vezes a gente pode ter. Poxa vida, mas o asilo e tal. Só que às vezes a pessoa toma aquela decisão com base na emoção, né? Sem raciocinar, sem analisar todo o contexto. E aí ela decide, não, este idoso vai permanecer aqui na minha residência. E às vezes a pessoa também não tem a condição de proporcionar aquilo que o idoso precisa, no caso de um cuidado mais intensivo. Mas e aí, o que pesar, como lidar com isso, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo? É um momento difícil para a família, mas seria importante o acordo. Sentar e ser o mais sincero possível da possibilidade do tempo e da condição física, né, e psíquica de poder cuidar daquele idoso, porque às vezes as pessoas têm o maior interesse porque tem a emoção, tem um amor envolvido, quer se dedicar, mas não tem a condição. E aí, como tu colocaste, não é que vai estar longe das pessoas, é só as pessoas verem como ali vai ter às 24 horas alguém dispondo da atenção e do atendimento com carinho, porque eu vejo tanta gente dedicada nessas casas de repouso ou nos asilos, então... Mas é muito difícil para a família, naquele momento, também abrir mão, às vezes, de pensar no interesse de algumas coisas que tem, né, de verificar qual é a minha condição verdadeira, porque tem que ser bem honesto, tem que ser verdadeira da condição não só física que vai precisar, mas como eu disse, psíquica de lidar com alguém que vem apresentando uma demência e que muitas vezes nem te reconhece, né, como a gente estava falando, né, Chulipa, vou deixar para ti, como é complicado esse momento do transtorno que tu estava falando, do Alzheimer, antes que a gente estava falando aqui, e que tu lidar com o teu pai ou a tua mãe, que nem sabe mais quem tu é, e que às vezes até diz que tu foi agressivo, conta para outra pessoa um fato que na verdade não ocorreu, e que os teus familiares também podem vir a acreditar de que tenha ocorrido. Então, o quanto que isso compromete, às vezes, várias relações, né, dentro da família, porque está lidando com a dor, né, e com a pessoa, com a pessoa cada vez mais demonstrando que ela está convalescendo, que ela está perdendo todas as condições dela. É muito complicado. Nós estávamos falando fora do ar, né, o telespectador, sobre o Alzheimer, que é quase um assunto corrente da vida, existe muitos casos, e talvez seja essa a pior condição que tem para tratamento, né? Porque o Alzheimer tem uma evolução, infelizmente, uma evolução para pior, não existe uma evolução para melhor, né? Ou seria quase uma involução, né? Então, o problema do Alzheimer é que o paciente fica dependente de uma atenção permanente, porque ele não é mais senhor dos seus atos, né? E essa questão da agressividade, ela acontece, tem uma etapa do Alzheimer que é de agressividade, não tem nada de anormal, é uma etapa do andamento da doença. Evidentemente eu sou um engenheiro, eu não sei nada de medicina, mas acontece que a observação, né, a gente vai conhecendo, vai sabendo, ficando informado, e é muito importante que tenha sempre alguém atento, porque pode acontecer uma tragédia. Eu quero dizer para vocês que eu sou totalmente, não é porque eu vivi num asilo 16 anos, eu acho que um asilo bom é uma bela casa. Eu testemunhei filhos que deixaram suas mães lá, que iam todos os dias dar banho na mãe. Sabe, gestos assim, ou seja, onde é que está o desamor desse filho? É um filho que trabalhava o dia inteiro, não podia ficar com a mãe, mas ele ia todos os dias lá no fim, depois do trabalho, dava banho na mãe, botava a mãe na cama e depois ia para casa. E onde é que está o desamor disso? E perguntava para saber como é que foi a mãe durante o dia. Quer dizer, então, não é muito melhor que estar na sua casa sozinha, podendo se machucar, não tomando água, né? O assunto que nós falamos há pouco, que o idoso não tem sede. Então, essas questões, é preciso desmistificar essa palavra asilo. Bom, nós vamos ver agora mais um recadinho do Dr. Álvaro. Vamos conferir aqui na nossa tela.
você consegue, corrigindo erros do hábito de vida, como o cigarro, a falta de exercícios, obesidade, o controle rigoroso da hipertensão, controle do diabetes, controle de alterações de lípides, nas dislipidemias, aumento de colesterol, LDL, que é muito importante. Quando você consegue controlar esses fatores de risco, você diminui a velocidade de instalação e de evolução da doença, de todas as demências, não só do Alzheimer, mas das outras demências também. Então, esses cuidados são muito importantes e é a base do tratamento, porque os medicamentos, eles não funcionam muito bem. O que existe hoje em dia são alguns métodos de tratamento que podem ser utilizados, como estimulações transcranianas, estimulação magnética, estimulação por fotobiomodulação, isso tem sido utilizado bastante também. Uma boa atividade física, uma alimentação adequada, os medicamentos, como a gente sabe, já não são muito importantes, específicos para demência, né? Mas os outros medicamentos para o controle das doenças, dos fatores de risco, esses funcionam muito bem. Então a pessoa precisa cuidar de tudo isso e exercitar ao máximo que ela puder o cérebro. Exercitar fazendo uma atividade mental constante, aprendendo línguas novas, né? Aprendendo coisas novas, porque todo aprendizado força você a formar novas memórias. E esse processo é um processo importantíssimo na manutenção da memória que nós já temos. A memória sempre ela é coligada uma coisa com a outra, né? E à medida que você vai formando novas memórias, você vai fazendo conexões, né? Novas conexões entre os neurônios, e isso mantém a sua mente mais ativa, melhor preparada para o seu dia a dia. Isso aí, nada como manter a memória. Bom, e por falar em memória, eu quero voltar aqui agora a gente falando um pouquinho sobre isso e sobre valorização da experiência. Inclusive, eu abri aqui o jornal falando disso, né? Coisa boa quando a gente pode realmente absorver a experiência daqueles que já viveram mais, que tem muita história para contar, muitas vivências para compartilhar, mas tem também um traço no jovem, por vezes, Josiane, que é o seguinte, aquela coisa, o avô não sabe nada, a avó não sabe nada. E realmente a gente vem passando, né, por um período de muitas transformações, talvez isso se acelerou, mas é claro que aquele idoso tem muito para contar e tem muito a contribuir. Nós, como sociedade, temos, eu acredito, bastante a aprender nesse sentido, a poder acolher essa experiência do idoso, né? O aprendizado, hoje em dia, a gente vê que é a valorização da novidade, né? E o novo, tudo que representa o novo é incentivado, é valorizado, e o velho, daí, se considera que não tenha muita novidade para trazer. Mas a experiência traz, como já foi dito aqui, muita consciência, a tranquilidade de pensar num todo, que às vezes a juventude não consegue muito pensar. Então, essa ideia de quando der a condição de ouvir, por exemplo, tu está dirigindo um carro, tu ouve um barulho e aí tu diz, eu acho que é tal coisa. Como é que tu sabe? Porque eu sou velha, eu já sei, já aconteceu uma vez, há um tempo atrás aconteceu isso aqui, só pode ser aquilo ali. Então a gente está... Porque o velho tem que ver que não é feio ser velho e reconhecer que tem um aprendizado com aquilo ali. Porque se ele conseguir ter orgulho disso, o jovem vai conseguir botar valor nisso. Aonde eu perco algumas coisas, aonde tem uma perda, tem outros ganhos. E eu tenho que mostrar isso aí. Não precisar ficar com discurso, mas apresentar para o jovem ou para a criança, isso aí, né, que a gente tem outras coisas que repara aquilo ali, onde tem as perdas. A questão do se arrumar, porque tem muito idoso que usa roupa que dão para ele não compra. Né? Se dão, ele tem. Ele ia no banco, mas agora eu tenho alguém que vá no banco para mim. Né? E aí é bom que alguém vá no banco, mas está tirando a possibilidade que o doutor falou, de eu ficar aprendendo uma coisa. Aí diz, mas eu não gosto de chá, eu não sei, eu não lembrei. Mas tem uma pessoa lá para te ajudar. Eu chamo. Sabe que eu chamo? Às vezes eu esqueço, né? Como eu vou, às vezes, uma vez no mês ou dois, a moça está lá para isso. E não é para eu aprender e conversar com ela daqui a pouco. Conversa sobre o tempo, já tem uma sociabilização ali. É importante ir até o banco. É importante ir até a loja para ver o que está moderno, que cor se usa.
né? Então, é importante descobrir, não deixar de ter o gosto, né? Então, meu filho traz e eu vou economizando meus passos, economizando de perceber o que que eu quero, o que que eu gosto, o que que eu posso. Isso aí. Ô, Chulipa, deixa eu te perguntar sobre algo que é da tua expertise. O Chulipa é engenheiro civil, né? A gente tem muitos casos de acidentes no Brasil, acidentes domésticos envolvendo idosos. Muitas vezes aquele tapetinho que é ali que fica no meio do caminho, uma cerâmica que é lisa demais, de repente faltou ali um local para a pessoa se segurar, uma rampa, uma escada. Fala para a gente um pouquinho sobre essa questão de estrutura e que imagino que deve ser tema de preocupação, né, para todos nós. Quando cheguei no asilo, um dos problemas, não tínhamos dinheiro, o asilo estava numa situação financeira muito dura. A minha primeira obra foi exatamente essa, alargar portas. Alargar portas, ou seja, as portas tinham portas de 70, 80, até de 60 e tinham 20%, 30% de cadeirantes, imagina. Né? Então, uma das questões é exatamente obstáculos. Numa casa qualquer, o principal obstáculo que dá para mover no primeiro momento é tapete. Onde tiver idoso, não pode ter tapete. Não é, isso não tem, mas tem talvez, não tem talvez, é ponto, não tem vírgula. Tapete é um perigo, o tapete é um perigo. Outra questão é o degrau. O degrau deve ser evitado. O degrau tem que ser transformado em rampa. Ou seja, e uma rampa suave, para que esse idoso não tenha... porque mesmo que ele saiba do degrau, às vezes esquece do degrau. Né? Então, essa é uma questão importante. A questão do apoio para banheiro, né? Banheiro para escada, o corrimão da escada tem que ser duplo, né? Onde tem o idoso. Né? Porque se tiver escada, é bom não ter, mas se tiver escada e tiver condição financeira e tiver um idoso, o ideal é pensar num assessor, num elevador caseiro. Quer dizer, eu digo que uma das grandes obras do asilo foi o elevador, que nós ganhamos via basquete, né? O presidente ThyssenKrupp é um jogador de basquete, era um jogador de basquete e nos deu aí para o asilo. O que mudou, o Asilo Nacional Medianeira é um antes e um depois do elevador, né? Então, ou seja, e não só para os idosos, mas também para os funcionários que tinham que subir uma rampa com cadeira, né? Imagina empurrando. Né? Então, o que eu quero dizer é que é preciso ter cuidados construtivos com o idoso. Evitar quinas, ou seja, aonde houver um ângulo de 90 graus, quebra esse ângulo, né? Faz 2 ângulos de 45, porque o idoso bate. Então, essas coisas que tu precisa fazer, e são simples, né? Não são coisas tão complexas. É a mesma casa, tu não aumentou, não mudou os metros quadrados. Se a pessoa mora em 30 metros quadrados ou mora em 300, tu não mudou nada. Mas tu tira o tapete, tu tira o degrau, tu tira as quinas, tu tira os móveis que atrapalham. Bom, nós vamos ver agora mais um recadinho aqui do Dr. Álvaro. Me acompanhe. Tem que começar cedo? Tem que começar muito cedo. Na verdade, o ideal mesmo seria que todo mundo, depois dos 60, 65 anos, procurasse um profissional relacionado a isso, relacionado à arteriosclerose, né? Por exemplo, seria um cirurgião vascular, que seria uma ótima forma, porque ele cuida de todas as alterações da arteriosclerose, né? Ou procurar um neurologista ou um geriatra. E procurar se preparar para todos os cuidados que ele pode fazer para enfrentar as dificuldades da terceira idade. Isso é fácil de fazer, não é complicado. Reconhecendo o problema que você tem pela frente, você contorna o problema da melhor forma possível e consegue levar a vida da melhor forma possível. O que a pessoa precisa pensar é que se você tiver um critério rigoroso da sua qualidade de vida nas coisas ao seu redor, alimentação, exercício físico, um bom relacionamento entre as pessoas, ter uma vida agradável, alegre, isso faz com que você vá viver muito tempo bem. Mas o importante é, se você acha, se tem história na família de problemas, esses tipos de problemas, né? Se você tem as alterações, hipertensão, colesterol alterado, diabetes, tudo isso, então merece muito que você procure um profissional e comece a tratar. Na verdade, é para ter todas essas informações mais detalhadas e específicas para o seu problema. Vale muito a pena.
Isso aí, então é preciso começar cedo, né? São algumas das dicas que nós já trouxemos aqui também, quer dizer, a gente precisa ter uma vida aí de atividade física. Nunca é tarde para começar, né? De repente alguém não teve oportunidade ao longo da vida, não se dedicou a isso, ainda é tempo, fica o desafio. Por que não começar hoje, né? Com uma caminhadinha que seja, né? Nós fomos criados aí para o movimento. Josiane, nós já estamos nos encaminhando aqui para o final. Certamente tem muita coisa a mais para a gente falar aqui sobre esse processo de envelhecimento, sobre a envelhecência, e a gente realmente precisa aprender bastante sobre isso. Você de casa, o que acha? Tem aí um recadinho para a gente também sobre isso? Alguma história para compartilhar? Manda aí no nosso WhatsApp, 51997697129. Alguma experiência a mais que você gostaria de compartilhar também sobre as suas vivências, atendimento, para compartilhar com o nosso público e também motivar a gente a pensar um pouquinho mais sobre esse período da vida? Sabe, eu tive uma experiência na pandemia que a gente estava naquela dificuldade de se encontrar, né? E nós fizemos um projeto, eu e um primo, que era arte terapia do idoso online, que era, naquela época a gente tinha, nem conseguia, ele mora em Porto Alegre, eu moro aqui, mas era um incentivo da cultura para tentar se aproximar das pessoas, já que a cultura também não estava próxima de ninguém. E aí nós fizemos um projeto, eu desenvolvia daqui, ele lá, e a gente lançou para todo o Brasil um projeto de arte terapia online. E o que eu fazia? É interessante essa proposta, porque eles se inscreviam, eram idosos acima de 60 anos que a gente pediu para inscrição, e o que a gente fazia? Depois a gente entrava em contato com eles, marcava um horário e eu fazia arte terapia por idoso online. Como é que eu fazia? Eu mostrava, às vezes, assim uma figura de uma índia e dizia, isso te lembra alguma música ou um banco de praça? Aí ele contava, isso é a praça. Conhece alguma música? Tinha que cantar um trechinho. Me conta quem é que te levou a primeira vez na praça. Como é que tu conheceu uma praça? Qual a praça que é da tua cidade? E fazia ele falar sobre memórias de praça. Do que ele brincava, na época da Índia, eu perguntava se ele cantava, se tinha dia do índio no colégio. E eu fazia através da arte. Tinha também, às vezes, prédios, eu usava arquitetura também, porque é arte também, e pedia para eles falarem, ou de museu, ou de obra da sua cidade, que conhecia, como é que conheceu, e que professor que apresentou, se era familiar, e fazia arte com eles, sem vê-los de perto. Nós nem chegamos, tem gente que eu não conhecia ainda, sabe? Porque era uma época que a gente não tinha como aproximação. Então, teve uma senhorinha que ela tinha 90 e poucos anos, que ela tocou violão, ela resolveu cantar, porque já que era de arte, ela já se prontificou. Então, foi muito interessante. Teve outra que tocou gaita, foi muito interessante, porque eu até hoje não conheço essas pessoas onde a gente desenvolveu o projeto. Meu primo em Porto Alegre, eu aqui e as pessoas de todo o Brasil. Foi muito interessante. Teve uma socialização, certamente, muito, que é fundamental. Muito, né? Interessante. E aí era uma troca que estava sendo colocada, disponibilizada, que repercutia para ele também essa ideia de sensibilizar ele, de ver assim, o que ele poderia conversar daqui a pouco com os seus. E foi muito interessante, porque teve memórias, né? Teve sentimentos ali, teve percepções, era muito bonito o trabalho que a gente desenvolveu. E aí, Chulipa, o que mais você pode agregar de alguma história de vida tua também, né? Sobre esse período importante da vida, do envelhecimento, para a gente refletir enquanto país, porque estamos envelhecendo. Eu diria ao nosso telespectador que não desista, né? Eu estou chegando nos 70 anos, estou jogando basquete ainda, né? A minha paixão. E quero dizer que a minha inspiração é sempre aquelas pessoas mais velhas. No Campeonato Mundial agora tinha um jogador de 90 anos e estava jogando, ele não estava fazendo de conta, né? Então, isso quer dizer que tem futuro pela frente esportivo, né? E eu acho que cada um podia achar o seu esporte, né? O basquete é o meu esporte, cada um tem os seus esportes e gostos, cores e amores não se discute. Então, eu diria para o telespectador, enquanto teu esporte e vai jogar com 50, 60, 70, 80, 90, vai jogar, vai fazer qualquer coisa, qualquer esporte. Só não pare. Boa sorte, se ocupa. A minha sugestão também é se despir um pouco de conceitos, se questionar quais os preconceitos que tem. A gente está vendo hoje que a gente tem que se despir desses preconceitos. O que é velhice para você, né? O que é velhice para ti? O que tu pensa de ficar velho? Como é que tu queres envelhecer? Como é que tu está fazendo para te envelhecer? Com o teu corpo e com a tua mente. Eu tenho meus preconceitos
preconceitos também. Eu demorei para botar esses cílios postiços aqui, porque eu pensava assim, eu acho tão lindo. E eu dizia assim, mas eu tô velha. E aí eu disse, eu falando isso? Aí eu disse, eu vou botar meus cílios. Então assim, ó, a gente tem que averiguar que a gente, réis mortais, temos preconceito sim. E que a gente às vezes diz, eu não vou deixar meu cabelo comprido porque eu tô... Peraí. Eu estou falando isso comigo. Então, eu quero ser a experiência para alguém, que é aquilo que tu disseste. Como é que eu estou querendo passar a experiência do quê? Que velho não pode nada. Velho não pode fazer... O que eu estou fazendo? Então, eu tenho que fazer esse exercício de saber como eu estou envelhecendo, quais são os meus preconceitos, se eu estou dando mais condição para o outro mandar na minha vida do que eu. Porque eu tenho que fazer o que eu desejo, o que eu esteja de encontro comigo mesma satisfeita, me amando, né? É essa a ideia, como ela colocou ali no início, a Biroca colocou, do amor próprio, do amor que a gente tem que ter com a gente, porque a gente vai viver sempre conosco, dormir e acordar conosco. Como é que está a consciência? Diz que a pior perseguição não é de justiça, é da gente mesma, da consciência. Então, vamos ter um amor próprio de se conhecer e descobrir como é que quer envelhecer e o que está fazendo para isso. Para ser melhor. Cognição, né? Enquanto há pensamento, há possibilidade. Josiane, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Chulipa também, obrigado por estar com a gente falando um pouquinho sobre esse tema. E eu quero finalizar com um provérbio bíblico, que eu particularmente acho muito bonito, que diz assim, ó: os cabelos brancos são uma coroa de honra que Deus concede aos que andam com integridade. Eles são um símbolo de sabedoria e experiência de uma vida bem vivida. Que seja a experiência de todos nós. Um abraço para você de casa, obrigado pela companhia neste dia e que possamos envelhecer todos nós, né, e especialmente cuidando também daqueles que estão pertinho da gente. Até mais, tchau!